Vale a pena a gente pegar um quadro geral de como é que a maneira da gente pensar chegou onde nós estamos hoje. O Cole mencionou uma coisa interessante, que nós temos a expressão clara da ação do poder do Espírito e dos dons miraculosos no Novo Testamento. E o testemunho da história da igreja vai mostrar que depois do segundo século isso começa a perder força e relevância. Na história da igreja, em alguns momentos, surgem preocupações com essa questão, vamos dizer, do milagroso na realidade da igreja, mas ela nunca teve tanto impacto. Algumas controvérsias, mas somente no final do século XIX, o pessoal da Church of God de Cleveland, eles dizem que eles são os pioneiros no final do século XIX, mas os livros geralmente mencionam que no começo de 1900 para 1901, houve um movimento, que começa com a primeira pessoa que teria recebido a experiência pentecostal, uma senhora chamada Agnes Osman, em Topeka, Kansas, que deu origem a um movimento muito famoso da Rua Azusa, que aconteceu em 1906. Mas antecedendo esse momento, houve, particularmente no mundo anglo-saxão, que é o que a gente acaba tendo mais notícia, não só, tem outros casos, mas não vem ao caso nesse momento, houve uma preocupação muito grande com o despertamento espiritual. E esses despertamentos espirituais é interessante que a gente tem despertamentos de linha calvinista, para a alegria dos presbiterianos, e de linha arminiana metodista, que acontece. Então nós temos avivamento famoso que acontece na Irlanda, no país de Gales, na América do Norte, com Jonathan Edwards, tem o avivamento metodista, tem o avivamento de Charles Finney. Então, esse caminho de busca de uma espiritualidade mais aprofundada, a princípio, vai caminhar na seguinte direção. A primeira pergunta: existe uma experiência espiritual profunda que a gente precisa ter para que a nossa vida cristã seja completa? Então, a tradição, tanto wesleyana como a tradição pentecostal que vai herdar isso, vai dizer que essa experiência era necessária e convencionou chamá-la de batismo com o Espírito Santo. Além disso, as duas preocupações nesse momento era que precisava haver poder para testemunhar do Evangelho, alcançar a finalidade da igreja, que era a grande comissão, e poder para viver uma vida que agradava a Deus em santidade. Então, esse movimento, holiness, esse movimento de santidade, ele se desdobra e entra no pentecostalismo. Mas qual é a novidade que o movimento pentecostal vai dizer? É que ele entende, numa interpretação escatológica, que nós estamos no final dos tempos, e o que está acontecendo é o derramamento do Espírito para a vinda de Cristo. É assim que começou-se a pensar no começo do século XX. E essa marca maior era a busca do batismo do Espírito Santo, e aí que entra a questão, com a presença de dons, mas não somente de dons, especialmente com a manifestação de línguas, geralmente chamada de línguas estranhas, por causa da antiga tradução da corrigida, que inclui esse termo, ainda que no texto grego não apareça. E aí a pessoa tinha essa experiência entendida como sinal de que ela foi batizada no Espírito Santo. Então, começando, por exemplo, na história brasileira com a Assembleia de Deus e os outros movimentos, esses dons de palavra que o Colin mencionou, de sabedoria, dom de conhecimento, que eram entendidos especialmente como revelação ou sinônimo de uso do dom de profecia, foram os dons destacados que se manifestaram e fazem parte da construção do pentecostalismo inicial. Só que, nesse momento, o pessoal está querendo santidade, enchimento do Espírito e essa manifestação de poder. Não é nada parecido com o que, por exemplo, nós temos hoje. É um negócio bem diferente. Inclusive, essas igrejas crescem, elas desenvolvem toda uma maneira de pensar com uma ética que depois vai ser chamada de usos e costumes, Numa igreja pentecostal antiga, a mulher que cortasse o cabelo jamais receberia o Espírito Santo, se pintasse a unha, pior ainda.
qualquer coisa desse tipo. Os homens também tinham comportamentos muito exigidos, né? E aí tem uma história. Isso muda a partir dos anos 50, que tem um novo movimento. Esse movimento vai ser chamado movimento de cura divina. O movimento de cura divina dá origem às igrejas que a gente vai conhecer, como Igreja Deus e Amor, como a Igreja O Brasil para Cristo, como a Igreja Quadrangular, que diferentemente de todas foi fundada por uma mulher, uma canadense, a Aimee Semple McPherson, e que teve um desdobramento muito grande, e essas igrejas romperam com as pentecostais antigas. Elas fizeram o quê? Trabalhos em tendas, com um culto de libertação, que era um negócio absolutamente inaceitável no pentecostalismo antigo, e com esses trabalhos voltados para dons mais poderosos, cura, milagres e libertação. Isso gerou uma influência nas denominações tradicionais, que pensavam o quê? Pensavam que essa questão dos dons miraculosos não fazem mais sentido hoje. Por quê? Porque eles entendiam o seguinte, que esses dons tiveram um propósito de autenticar a obra apostólica. Uma vez que a obra apostólica se fechou, você tem um testemunho do Novo Testamento, a presença desses dons se torna um pouco complicada. Primeiro porque se alguém tem esses dons em grande propriedade, essa pessoa vai ser o canal de ação e de palavra divina. Isso confunde. Isso, por exemplo, gerou a questão do chamado ministério apostólico de hoje, onde a pessoa tem uma ação maior sobre os outros, porque é visto como alguém especialmente ungido, né? A gente teve essa gradação que gerou uma série de questionamentos. A outra questão é que se Deus nos deu princípios e diretrizes na vida, por que eu preciso de uma palavra específica para dizer o que eu vou fazer, se eu tenho referência já de como eu devo tomar essas decisões? Aí nós tivemos dois caminhos. Um grupo fechou completamente e gerou, o Colin tentou dizer isso, gerou o que foi chamado de cessacionismo. O que é o cessacionismo? Dons miraculosos acabaram na época apostólica e o que acontece hoje não faz parte do projeto de Deus. Outros chegaram a uma outra conclusão. Olha, isso não é possível, não dá para defender exegeticamente em 1 Coríntios 13, né? Porque o argumento é que havendo línguas cessarão. Então que a previsão de 1 Coríntios 13 era essa e que isso aconteceu e não há necessidade. Eles dizem, não, o texto não está dizendo isso, está dizendo que esses dons não serão mais necessários na vinda de Cristo. Portanto, esses dons podem acontecer, mas essas igrejas históricas não entenderam que o movimento pentecostal como um todo é suficientemente legítimo para ser comparado com o que aconteceu na igreja primitiva, que grande parte do movimento acontece em função de problemas teológicos, uma série de divisões, até mesmo seitas estranhas que surgiram nesse ambiente. Houve uma ideia de que, no meio do fogo tem muito fogo estranho e é preciso ter discernimento. E, de fato, muitas coisas estranhas aconteceram e marcada com muito milagre, né? Talvez o exemplo mais impressionante é do William Branham, o grande profeta da Colômbia, que o pessoal tem foto dele aparecendo com auréola na cabeça, com coisas milagrosas assim impressionantes. E depois ele se afastou totalmente e criou o chamado Igreja Unicista, ou a Santa Avó Rosa, que era uma pessoa que curava numa igreja pentecostal aqui no Paraná e em São Paulo, e depois alguém recebeu uma revelação que ela era o Espírito Santo prometido, e então que finalmente veio e começaram a curar em nome da Santa Avó Rosa. E você pode, até hoje, no rádio, acho que é 102.5, de vez em quando, alguns dias da semana, você ainda pode ouvir a mensagem do grupo que se desvirtuou completamente. Então houve essa reação, né, contrária, mas alguns grupos se tornaram, vamos dizer, menos radicais. Dizer, não, é possível, há coisas que são de Deus, mas não dá para imaginar que esses dons carismáticos são a essência da importância da igreja. Eles têm o seu valor, eles podem acontecer, mas concentrar-se nisso é perder o centro do Novo Testamento. O que acontece posteriormente é uma coisa diferente. Depois da influência nas igrejas históricas que deu origem às igrejas renovadas, mais recentemente nós temos um movimento neopentecostal e com outros desdobramentos, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, onde
a gente tem um outro tipo de ambiente, onde a coisa, por exemplo, línguas e profecias nem são assuntos assim considerados de discussão. O ponto está numa outra direção, é um outro tipo de igreja. Então, eu acho muito importante a gente ter um conhecimento histórico, conhecimento doutrinário, das posições que se tem sobre isso e dos perigos que tem gerado tanto uma posição extremamente fechada, que beira ao racionalismo, como ao pessoal que se fecha completamente para uma crítica e acaba caindo num misticismo exagerado que pode gerar desequilíbrio e até mesmo um afastamento de uma igreja equilibrada e saudável. Então, a gente está aqui porque muitos jovens, acho que começou com os jovens, mas adultos também envolvidos, querendo buscar mais a Deus. Então, é legítima, é genuína, é louvável esse desejo de buscar mais a Deus. De alguma forma, a igreja, onde eles são membros, ou onde eram membros, não os ajudava a estarem mais próximos de Deus. E aí o pessoal foi para esse outro lado, está procurando ainda. Alguns encontraram, outros estão em busca. E isso gerou um certo desconforto também nas igrejas onde eles estavam. Não sei se a gente pode usar o paralelo sem cair de novo nessa história, mas quem não votou no Bolsonaro não necessariamente é comunista. Porque parece que ficou assim, ou você vota nesse ou você já pertence, assim, o pessoal rotulou o outro lado. Então, se você é presbiteriano, então não pode ter dons, ou coisa assim. E uma das primeiras perguntas que eu fiz quando foi chamado na reunião é se a igreja presbiteriana chinesa crê nos dons. E todos os pastores falaram, cremos em todos eles. Falei, até os dias de hoje? Falou, até os dias de hoje. Então, como que a gente lida com isso? É por isso que a gente está aqui. Justamente por não saber como lidar com a realidade dos dons. Então, não tem ninguém falando que os dons não existem mais. Mas tem esse desconforto, porque existe vamos chamar de tradição. A gente está andando 50 anos sem ter esse tipo de coisa. E agora isso está vindo para a igreja aqui. Pelo que você está contando, meio atrasado, porque nas outras já foi, já passou, né? Mas é uma questão importante. Então, como lidar com isso dentro da igreja? Como que os líderes, como que a igreja de modo geral? Porque aí você está falando, não pode ser fechado demais, tanto de um lado quanto de outro. Não pode ser fechado demais para crer que não existem dons, mas também não pode ser fechado para qualquer crítica que as pessoas tenham sobre o exercício dos dons que a pessoa está descobrindo agora. Então, como que a gente pode lidar com isso dentro da igreja? Eu não sei se tem espaço para um departamento de ministério profético nas igrejas presbiterianas. Eu imagino que não tenha. Mas como isso pode ser usado? Tem? O Colin crê por fé que tem espaço para um ministério profético? Colin é meu amigo também, a gente está tentando entender melhor como que as coisas funcionam. Mas precisava de alguma dica. Acho que uma boa parte do pessoal que está aqui está porque quer buscar mais a Deus, mas tem dúvida se esse é o caminho para se buscar mais a Deus. Queria começar com o pastor Nelson. A cara foi muito boa. Eu ficaria muito feliz se, quando você descobrisse, você me falasse. Foi. Então, nós temos, na verdade, na nossa igreja, uma comissão de doutrinas. Tudo que foi aceito por tabela, sempre está sendo rediscutido, como ungir pastores, coisas que eram simplesmente aceitáveis. Então, estamos fazendo, vamos supor, a nossa igreja faz uma releitura de toda a situação, independente do que se taxou como certo ou errado, e tem se descoberto, assim, um bom caminho de equilíbrio dentro da igreja.
É que a sua liderança é mais aberta para essa questão de dons, manifestação de dons. Uma das nossas características é uma igreja plural. Inclusive, as nossas próprias igrejas, assim, as localidades, têm seus perfis, a sua individualidade. Então, há diferentes situações que você imagina que nem... Quer dizer, já foi muito... A diferença já foi muito maior, que nem parecia que era a mesma denominação, né? Mas por causa dessa comissão doutrina, as igrejas sendo assistidas e orientadas, hoje há uma uniformidade muito maior. Mas uma coisa que particularmente me agrada muito é que nós temos, de certa forma, assim, uma liberdade de acordo com o perfil daquela localidade. Inclusive, pastor Daniel, uma dificuldade minha na cidade de Biúna é justamente isso. O pentecostalismo ali parece ser uma coisa cultural. E eu me sinto, às vezes, assim, assim, cuidando de um rebanho alheio. Porque eu tento, assim, de certa forma, imprimir as nossas marcas, os nossos ensinos, mas o pessoal tem uma necessidade de dar uma sapateada de alguma coisa do tipo, né, um reteté, uma adrenalina. E eu não sei, tipo assim, não é sempre que eu estou a fim de colaborar, sabe? Assim, e por conta disso, eu acho que meio Ibiúna é batizado por mim, mas frequenta outra igreja. Então, muitas vezes, a gente vê um camarada que não conseguiu ser crente na nossa igreja, porque a gente é exigente em santidade, a forma de namoro, o andar, o testemunho, né? Então, a gente vê, pastor, que muita gente não conseguiu ser crente conosco, mas na outra ele já é apóstolo. Então, camarada do louvor, aparece que uma namorada tira a cola que você não sabe de onde apareceu essa menina. Daí fica claro, meu amigo, você precisa escolher, né? A namorada, o seu amor ou o louvor, o ministério. Normalmente a pessoa opta pelo amor dele, né? Pelo amor. Mas não demora muito, ele já está sendo chamado em outra igreja e lá já é ministro de louvor, e aí Jesus, mais de ti, mais de ti. Como assim, né? Então, assim, nós somos assim, toda a nossa vizinhança tem crentes formados por nós, que, como diz o pastor Paulo, nós somos mole para os duros e somos duros demais para os moles, né? Assim, o pessoal que é muito folgado acha que a gente é muito fechado e quem é muito fechado acha que a gente é muito aberto, vamos dizer assim. Então, nós temos esse problema na cidade porque ele é cultural. Para ficar com a gente, camarada, ele geme, porque assim, tudo no entorno chama, né, para esse ambiente de muita emoção, de muita profecia, de muita promessa, de seja feliz, vai ser feliz. E eu não sei fazer isso. Mas uma coisa é certa, cremos nos dons. Eu penso assim, definir algumas coisas é mais fácil definir dizendo o que elas não são do que elas são. Tipo assim, o que é tal coisa? Vamos dizer o que ela não é. Então, sobre dom, então vamos dizer o que é não ter o dom. Eu queria então usar aqui o Coríntios, já que a gente usou bastante Coríntios, posso? Aqui estamos, né? O Corão a gente tem que discutir, mas Bíblia pode usar à vontade. Como é que é? Se fosse o Alcorão, a gente tinha que discutir, mas Bíblia pode usar à vontade. O importante é ser feliz. Vamos lá. A gente está falando sobre Coríntios 12. Aliás, uma coisa assim que a gente não pode confundir são dons com fruto do Espírito, né? Paulo começa elogiando a igreja de Coríntios, dizendo, vocês são demais. Todos os dons vocês têm. É a igreja de consumo de todo mundo. Vocês têm todos os dons. Só falta Jesus chegar. Porque era uma igreja que realmente... E Paulo começa elogiando. Só que lá para as tantas, daí ele mostra que a igreja, eles supervalorizavam os dons mais dramáticos do Espírito Santo, mas estavam ignorando o principal, que era o amor. E é o que a gente vê muito, né? E tudo isso vai passar, a profecia vai passar, tudo vai passar. Então, as pessoas empenhadas, muitas vezes, em dons, elas acabam entrando em atrito, acabam se distratando, acabam deixando de exercer o amor. Então, uma pergunta que parece que tem afligido bastante, né, o pastor Daniel, o que é dom? Afinal, dom tem ou não tem? Independente, eu concordo com o pastor Sayão que ninguém domina nada, mas existem pessoas que têm uma graça especial para determinadas manifestações do Espírito Santo. Então, a gente leu Coríntios 12,
28, diz assim: a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, então tem, socorros, então não é só isso. Agora eu pergunto, quem que é o dom de socorro? Socorro. Esse é mais um que dá um trabalho. Então, é muito bom dons que me dá, que me evidencia, que me dê visibilidade, que me dá um certo status, que as pessoas me procurem. Mas dom socorro, ele pode custar muita coisa para mim. Governo, variedade de línguas, né, mais uma vez uma pedra no sapato aqui. São todos apóstolos, agora sim, vamos dizer o que não é dom, quem não tem esses dons, né, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos os operadores de milagres. Então, se alguns não operam, outros operam. Não confundir com o chamado universal de todo crente. Todo crente deve orar pelo enfermo, todo crente deve interceder, todo crente deve fazer de tudo. Mas existem pessoas que têm um chamado especial para determinadas funções. Então ele fala, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar? Aqui fica bem claro, né? Todos têm dom de curar? Não, então quer dizer que alguns têm. Independente de não ter o controle, imagina, senão um crente não morre mais, né? Tem que morrer, crente, não é possível, né? Então, tem todos dons de cura? Acaso e acaso. Portanto, né? Falam todos outras línguas? Algumas pessoas acreditam que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. O próprio Paulo está dizendo, não é todo mundo que fala línguas. E sejam elas humanas ou não, vamos dizer assim. Interpretam-nas todas? Não. Portanto, então, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí outras passagens deixam claro que tudo isso é para a edificação da igreja. Tá bom. Na verdade, era para saber como que a gente lida com isso na igreja, e a coisa principal é o amor. Na verdade, capítulos 12 e 14 a gente está mencionando, e 13 está no meio, né? Então, o amor é que tem que segurar tanto de um lado quanto do outro, para que a igreja possa ir bem. Mas isso aí é Eu não sei se eu respondo como preletor ou eu falo realmente o que eu estou pensando na cabeça aqui, porque é o mais... Pode dar um diferenciar. pouco de Primeiro cada. começa com, depois você fala. Veja, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu experimentei e vi coisas absurdamente enganadoras na minha experiência, de ver gente que prometia e falava um monte de coisa, e quando você vai ver, aquilo tudo é farsa. E, ao mesmo tempo, a gente teve denominações que acabaram por causa disso, né? E se a gente puder, Nelson conhece bem, né, caso que aconteceu, num contexto que ele conhece, mas muitos casos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto coisas extraordinárias e eu experimento essas coisas. Posso contar uma só? Só uma. Estava em Jerusalém com alguns de igrejas chinesas do Brasil num grupo misto. Aí eu subi ao quarto e, de repente, eu não sei porquê, me deu uma coisa forte no espírito, eu comecei a ter vontade de chorar e de orar pela China, do nada isso. Eu falei, estou ficando louco, cadê o Gardenal? O que aconteceu? O que está esse negócio? Me deu uma coisa, uma compulsão, e eu comecei aqui, e eu entrei e fiquei assim, né? Eu falei, rapaz, acho que as viagens estão muito cansativas, né? Eu senti isso, e naquele momento eu orei, eu comecei a pensar na minha cabeça, sem eu querer, né? Pensando em milhares e milhares de chineses que precisavam do Evangelho, ouvir. E aí, de repente, eu desço, e quando eu estou lá embaixo, eu encontro o pastor Ricardo Shen. Falou, Sayão, vem cá, tem um pessoal da China aqui no hotel, eles viram a gente, vieram conversar e querem falar com a gente. Uma pessoa deles aí, a guia, ela não pode falar, mas ela é cristã, e uma pessoa ficou tão emocionada na viagem que ela quer ser batizada. Você pode ajudar? Eu tinha acabado de sentir aquilo, desci, eu parei e fiquei assim, travado, né? Tentando pegar o wireless de novo, reiniciar o sistema. Parei naquilo, falei, como é que é? Tal. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente consegue. Aí eu tinha estudo à noite, eu dei o estudo e ela foi. O que aconteceu? Ela saiu antes de terminar, porque ela precisava, e
E eu falei, puxa, eu preciso conversar com ela. O hotel é um hotel grande, cabe 900 pessoas. Café da manhã, no outro dia eu procurei no jantar, não encontrei mais ela. Eu falei, está vendo como tudo isso era bobagem da minha cabeça? E aí o lado batista forte entrou, né, e já interpretou tudo desse jeito. E eu simplesmente tentei esquecer aquilo. Quando foi no outro dia, eu estou no café pegando, eu dei marcha ré e trombei numa pessoa, no meio de 600 pessoas. Quando eu viro para trás, é ela. Falou, puxa, eu queria encontrar você. E aí eu quase derrubo o café. Eu falei, mas eu também, eu não encontrei mais. E aí ela falou, muito obrigado, eu vi, você pode mandar material para a gente, porque a gente precisa de estudar. Temos milhares e milhares de pessoas, eu vi aquele estudo, você tem como me mandar? Eu falei, eu tenho que mandar isso, eu tenho que fazer de tudo que você possa ter acesso dessas coisas. Você me dá meu contato? Me dá. Aí eu criei coragem e falei, você sabe que quando eu encontrei você, naquele momento Deus me trouxe um negócio no coração, eu estava orando pela China. Aí ela falou, é mesmo? Aí ela meio que emocionou ali, e eu dei tchau, me passou o negócio e eu comecei a mandar material para ela. Em seguida, 2 caras que estavam na China chegaram e falaram, queria conversar com o senhor. Eu falei, o que é? A gente está ouvindo o material que você desenvolveu, a gente queria ver isso em chinês, dá para a gente fazer? Aí, está ali na frente, a gente iniciou o projeto e traduziu o Rota 66 para o mandarim. A Rádio Trans World International botou isso num grupo tipo Facebook chinês, numa semana teve 166 mil acessos. Pessoal, eu não fiz absolutamente nada. Deus mexeu tudo. E eu estou tentando duvidar até hoje, se vocês me ajudam a duvidar para ver se a gente consegue complicar as coisas. Então o que acontece? O Espírito de Deus age, ele age com poder, dirige. Só que essas coisas não podem ser fabricadas. Essas coisas não podem ser forçadas. Quando a gente entra no processo, eu fui em reunião que o pessoal botava a mão na cabeça do outro e glória, 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 está quase, vai, glória, glória, glória. Meu amigo, esse tipo de coisa não dá. Então, o que eu quero dizer com isso no final das contas? Respeite a igreja em você, onde você está. Qualquer coisa que vem do Espírito de Deus nunca vem confrontando a autoridade e batendo de frente e querendo tomar o poder. Isso não está certo. Se a sua igreja é muito fria ou muito quente, você é mais frio, você é mais quente, faça favor de se comportar. Qualquer coisa que vem do Espírito de Deus e nunca é pela nossa força e pelo nosso poder. Você coloca em oração. Na minha igreja eu tenho gente tradicional até carne de pescoço e tenho gente que fala em língua até não acabar mais. Aliás, estava numa viagem, foi um negócio complicado. Eu tinha esse pessoal ultra antipentecostal e de repente alguém lá começou a falar em línguas no nível máximo, assim, eu falei, ó vida, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo. Aí eu fui lá, abracei o cara que estava falando em língua junto com ele, orei, Deus abençoe e tal. Aí o outro olhou e falou, bom, se o Saião está abraçando o cara, acho que deve estar tudo bem por ali, né? Porque senão ele ia voar na garganta dele, porque o pessoal, você sabe que a gente, para brigar, só precisa achar o motivo, né? Então, é complicado. Então, o que eu aconselho? Se você tem uma convicção, se você teve uma experiência com Deus, primeiro, não imagine que nem manifestação de dom profético, nem condição de expulsar um demônio, nem uma experiência especial que quando você tem é extraordinária, não pense que isso vai resolver a sua vida de necessidade e dependência de Deus. Não existe tanque de espiritualidade cheio que garanta para você que você não vai precisar dobrar o joelho e se humilhar todo dia diante de Deus, porque ninguém está seguro. Você precisa depender do Senhor e dons não vão fazer isso. Assim como a intelectualidade gera orgulho e arrogância, também exercício de espiritualidade que aparentemente é mais intensa pode gerar uma atitude de prepotência também. Então não entre nesse caminho. Segundo, não imagine que a vida cristã se limita a um aspecto. A minha crise com gente que entra no movimento é que o cara, por exemplo, agora só quer falar de línguas e profecia, não tem mais nada, acabou a vida cristã. Assim como tem outro que ele só quer, eu tenho os formigões de Jesus, os cabeçudos de Cristo, que ele acha que só fazer exegese, estudar línguas e coisas antigas, que isso é vida cristã. A pessoa não tem a mínima condição de interagir de modo prático em relação à vida. Então, todo esse radicalismo é complicado.
Então a gente tem que estar junto naquilo que é essencial e ser tolerante no que é secundário. Você teve a sua experiência, você tem, faça, desenvolva, caminhe, prossiga um pouco mais, né? E sem forçar, sem pegar pesado com alguém, sem dizer, se você não está aqui, você não está na bênção. E nem você não estuda porque você é o burro de Cristo, o analfabeto da fé. Então, esse tipo de comportamento, até porque, se o movimento é de Deus mesmo, se você tem o poder do Espírito de Deus agir, ninguém segura esse negócio. Vai acontecer pelo poder de Deus. E se uma coisa for herética, se for equivocada, se for, como dizem os meus amigos pentecostais, profetada e não profecia de verdade, isso vai afundar, isso vai cair sozinho. Então a gente não precisa nenhuma força humana para conter ou fazer alguma coisa funcionar, porque tudo que não se sustenta vai cair, e aquilo que é verdadeiro vai permanecer. Então eu aconselho essa tolerância, esse bom senso, e a gente, acho que é o exemplo do Daniel, essa polarização que a gente teve com a política, né? Um negócio complicado, porque assim, ou a pessoa está do lado de cá ou de lá, ou ele é meu amigo ou ele é meu inimigo. Isso pode acontecer num ambiente, e eu diria que essa é a principal derrota da igreja. Então a gente precisa seguir a Bíblia. Não proíbam o falar em línguas, está escrito no texto, não precisa perseguir ninguém que teve uma experiência diferenciada. E, ao mesmo tempo, a gente não pode permitir que línguas e profecia virem bagunça na igreja. Então, pastor Sayão, se alguém na sua igreja fala em línguas e profetiza, vai ter algum problema? Não, mas se eu estiver pregando e ele levantar e começar a falar, interromper a pregação, aí vai ter problema. A gente vai conversar seriamente, tá? Que Deus nos abençoe. Essa foi a parte do preletor ou foi a parte que você queria Eu vou orar para ver o que Deus revela. Eu lembro de um estudo do Sayão que ele abordou o capítulo 1 de Romanos e falou sobre desculpe, o procedimento de como as pessoas, os adoradores de Deus, próprios adoradores de Deus, se desviaram. E ele falou que ele tomou o exemplo de muitas estrelas de Hollywood. Ele falou assim, as pessoas, ele falou assim, você já notou que tem um índice maior de homossexualismo entre eles? Ele falou que, na verdade, eles ficam muito narcisista, e assim ele vai se adorando. Na verdade, depois daquele estudo, eu vi aquele estudo do Sayão, eu pensei assim, fiquei assim, você sabe, às vezes você lê a Bíblia e você fica, é verdade, né? Eu fiquei assim, com aquela convicção que é a verdade, é verdade. Falar que alguém que fica se adorando, fica muito tempo no espelho, vendo as fotos, vai se tornar homossexual, não sei se faz ser necessariamente correto. Mas a gente vê a evidência. Depois eu senti que, eu vi que o Sayão estava operando não só pelo intelecto, mas houve tinha sabedoria do Espírito Santo agindo também. Você pode me corrigir, Sayão, mas também discernimento espiritual, que trouxe tanto peso àquela revelação. Então, a profecia e os dons, eles não... eles podem ser usados para nos levar para
para experimentar mais de Deus, mas também revela aquilo que nós temos dentro de nós. O Espírito Santo agindo dentro de nós. Okay? Uma vez eu estava aqui no Brasil, acho que foi 2 anos atrás, e eu estava profetizando para uma menina, profetizando sobre o que estava passando na vida, que ela estava passando na vida atual, os pensamentos, tudo, ela praticamente confirmou tudo. E no final, eu vi algo, eu vi uma meia peluda. Que isso? Então, mas na verdade, tenho experimentado bastante esse tipo de revelação. Eu estou vendo uma meia peluda, acho que Deus se importa muito com que você tem só uma meia peluda. E ela começou a chorar e falou, é verdade, eu perdi essa meia, eu tinha só um par. Eu perdi essa meia e eu queria muito ter de volta essa meia peluda. Profecia faz o quê? Profecia, pela natureza, sendo assim, alguém que profetiza, eu ouço de Deus, eu vou falar que Ele está dizendo para você, na verdade, exige muito ser gerenciado com caráter de Cristo. E um aspecto desse caráter é ser servo. Imagina eu falar para o Saião alguma coisa assim, né? Parece, seria um fool, né? Mas na verdade, profecia, sendo um ministério que pode ser tão espetacular, tem que seguir o exemplo de Jesus, que ele falou que quem entre vocês querem ser o maior, tem que ser o servo de todos. Então, é só isso que eu vejo. Eu vi uma meia peluda, né? É algo parece tão bobo, né? Mas, na verdade, tocou a vida da pessoa, né? Agora, tinha perdido a meia. Somente isso. Então, eu acho que aqui a gente está falando muito sobre o problema entre manifestação, problema de manifestação. Tipo, na igreja, a gente já tem esse entendimento em 1 Coríntios 14, que tem que ser em ordem. Protocolos dentro da igreja, que são colocados dentro da igreja, quando há igreja que tem ministério profético, é assim, tem uma equipe, são pessoas identificadas, tem um horário, eles trabalham juntos em equipes para ter, sempre a palavra é gravada, se não for gravada, você não entrega a palavra, pela própria proteção da pessoa que recebe e para o ministrador. Muitas vezes, não dá para levantar e falar. Eu tenho uma palavra, eu vou entregar para o próprio Graham Cook, que é eu diria, o profeta que tem desenvolvido um ensino maior. Ele fala assim, que ele mesmo, na igreja, ele jamais ia se levantar
falar para o pastor dele que eu tenho uma palavra para a congregação, eu quero liberar. Não, ele ia colocar diante do pastor, não no momento do culto, mas outro horário, deixar ele avaliar, porque está escrito aqui que tem que ser avaliadas, principalmente quando se for uma palavra de direção, né? E só com permissão do pastor, talvez compartilhar com a igreja. Então, existem protocolos que têm que ser seguidos para não ter essa bagunça, né? Então, eu acho que nós precisamos aprender mais sobre os dons, sobre profecia. Por quê? Porque Paulo fala que que busca os dons fervorosamente e principalmente o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia, como eu falei, né, ele exemplifica quando for tomado de uma maneira correta, exemplifica mais caráter adequado, mais um ministério que anda em integridade, porque nós estamos conscientes do peso do nosso ministério. A gente sabe que quando nós começamos, sempre tem uma mistura, né? E vai diminuindo quanto mais nós formos nos desenvolvendo no nosso caráter, né? E no dom também. Então, a gente sempre entrega aquilo, qualquer profecia, para ser avaliada. E a gente nunca força, principalmente, também, o aspecto de não depender ou buscar somente os dons. Nós entendemos que profecia, qualquer outro dom, não toma o lugar do ouvir pregação, andar em comunhão com outros, né? Estudo bíblico, manter sua própria vida devocional, louvor, parte de louvor, né? Não toma o lugar, né? Complementa, né? Ok, então eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais duas questões que eu quero fechar com isso. Uma é a questão dessa espiritualidade ou o avivamento. Quando a gente ouve, por exemplo, do George Whitefield, ou do Finney, ou esses outros nomes que foram mencionados, Jonathan Edwards, a gente não vê muito essa coisa de dons, mas tem muito de convicção de pecado, que a presença de Deus era perceptível. E isso é anterior a esse movimento pentecostal moderno. Então, buscar a Deus, ter uma espiritualidade intensa, não necessariamente passa por essa questão dos dons, como a gente está discutindo aqui. Eu queria pedir também para, não sei se o Nelson ou o Saião, porque na lista de dons fala que, primeiramente, apóstolos, depois profetas, depois pastores e mestres. O primeiro é apóstolo, né? E por que depois ele fala assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, que parece que é o segundo. Então, o dom de apóstolo já foi, isso era só para os discípulos, e dom de profecia é para a igreja hoje. Como vocês entendem isso? Vou começar com o Nelson, depois passar para o Saião. Por que Paulo fala para buscar com dedicação os dons espirituais? E por que principalmente o dom de profecia? Quando fala dons espirituais aqui, será que está falando desses dons de modo geral?
Está no capítulo 14, né? Será que está falando do amor? Ou será que está falando desses dons de administração, dom de profeta, dom de mestre, dom de contribuição, dom de socorro? 1 Coríntios 14, 1. Não, do 12 e também o 14, 1, né? 14, 1 também. Principalmente profetizar. A observação que o Daniel mencionou, e isso deve estar muito claro, porque muita gente entende que exercício de dons e dons miraculosos é sinônimo de espiritualidade aprofundada, e não é o caso. É um exercício significativo e importante, mas não só no Novo Testamento. Você vê o caso da igreja dos Coríntios, é uma igreja que apresenta um índice altíssimo de carnalidade, e ela manifesta os dons, inclusive faz uma bagunça com eles. Então, o fato de uma pessoa manifestar dons desse tipo não a transforma num cristão amadurecido e santificado. Então, essa busca que você vai encontrar, né, nessas referências importantes do passado, gente que procurava andar humildemente com Deus, uma coisa impressionante, movimento moraviano, o pessoal se vender como escravo para poder estar em lugares onde o evangelho não podia ser anunciado, para que ele, na condição de escravo, pudesse testemunhar. Então, gente que, vamos dizer, foram gigantes aí na sua vida com Deus, muitas vezes não tiveram nenhum tipo de ligação com essa questão de dons, que se tornou um elemento emblemático, especialmente do pentecostalismo, quando o pentecostalismo entende que isso é a chave da caminhada da igreja, né? Então, parece no seu caso. Agora aqui, no capítulo 1 Coríntios 12, tem até uma controvérsia exegética no capítulo 12, porque o zeluntes que aparece lá, pode ser perfeitamente traduzido também, vocês estão buscando os melhores dons, né? Como o contexto dificilmente favorece essa forma gramatical, então quase todas as traduções colocam explicitamente, procurem, né, os melhores dons. Qual é o conceito aqui? Por que apóstolo é o dom principal? Nós estamos na época da formação do Novo Testamento. E toda a autoridade, inclusive que o texto bíblico vai ter, é autoridade apostólica. E os apóstolos são aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Pode ver isso em Atos 1, na hora que eles vão pensar o que vão fazer, já que Judas não faz parte mais do grupo dos 12, né? São pessoas que são testemunhas da ressurreição, que Paulo, inclusive, vê a sua autoridade nisso, e que andaram com Jesus, e eles são o que é chamado de shalir, que é o primeiro conceito que traduz essa palavra apóstolo, que é enviado oficial. Então, nesse sentido, claro que os apóstolos estão nessa situação de prioridade, que por meio deles chega todo entendimento do caminho de Deus na redenção. Existe um outro sentido de apóstolo, que aparece, por exemplo, em Atos 14, 14. Barnabé chamaram de apóstolo lá, mas em que sentido? Como missionário pioneiro, na primeira viagem missionária de Paulo, que acontece aí entre os anos 46 e 48, quando eles passam por Chipre, depois vão chegar Listra, Icônio, Derbe, região do dialeto da Licaônia. Então você tem esse elemento. Aqui o contexto, qual é o problema? O pessoal se animou com línguas, e línguas virou o algodão doce da congregação, né? É importante que o Espírito age de maneira diferente quando eles estão juntos, o poder de Deus se manifesta, mas o pessoal dirigiu o dom de línguas para uma coisa que eles acham bonito, interessante, gostoso, mas Paulo diz, se entrar um descrente ver isso, vão achar que vocês estão loucos. Então, quando ele diz que profetizar é mais importante, é no contexto de que línguas entrou na frente, desconsiderando a importância da edificação. Quando a profecia acontece, existe uma discussão ampla, né? Profecia envolve essa proclamação da palavra de Deus, que tem a diretriz do Espírito, mas envolve também a questão da pessoa ser dirigida por Deus para trazer uma palavra de direcionamento de Deus. Você vê no caso de Ágabo, quando Paulo vai ser levado para Jerusalém, você vê as filhas de Filipe,
que profetizavam lá em Cesareia, Atos 21. Você tem essa ideia, existe até uma discussão em que medida existe um dom único ou um dom que tem um desdobramento distinto um do outro no Novo Testamento. Então, a profecia é importante e relevante por causa disso, no contexto quando línguas ganhou uma prioridade, porque o foco, a diretriz maior é a edificação. Inclusive, Daniel, eu diria o seguinte, que em alguns ambientes que a gente ministra no mundo, uns dons se tornam mais importantes do que os outros em função do alcance do Evangelho. Por exemplo, eu tenho rodado um pouco no mundo islâmico nos últimos tempos, é impressionante o que a gente está vendo, de o pessoal tendo sonhos, tendo visões e coisas especiais que Deus está providenciando. Num ambiente desse, isso é fundamental. Agora, não é o sujeito que é crente, velho de igreja, fala, não, se eu não sonhar essa noite, Deus não está comigo, eu vou orar mais uma vez, né? Então, são circunstâncias diferentes, e essa é a diretriz que eu entendo que deve ser considerada, entendendo, então, apóstolo dessa forma, e por que a profecia aparece em 1 Coríntios 14, 1, como referência de melhor dom. Nos cursos de plantação de igrejas em povos não alcançados, a orientação sempre é procure alguém doente e vai orar por ela, porque lá Deus vai fazer negócio e é aí que vai começar a igreja. E um monte de igreja surge desse jeito. No Novo Testamento não tem nenhum caso de cura de crente, só de descrentes. Não vai perder a fé para poder ser curado, aí não vai funcionar. Para discutir a sogra do Pedro, mas pode ter outras razões também, mas tudo bem. Outra coisa também, esses sonhos que os muçulmanos estão tendo, né? Às vezes o pessoal vai procurar o imã, o líder espiritual, e fala assim, não, uma pessoa de branco, tal. Eu falo, isso daí é Issa, né? É o Jesus lá dos cristãos, você tem que procurar outro, porque isso eu não sei explicar, né? Então, realmente, Deus parece agir dessa maneira mais sobrenatural, mais, não sei qual que é a palavra, assim, mais fantástica. E mais recentemente entre os judeus. Quantidade de judeus crendo hoje por uma interação, inclusive sobrenatural, é algo jamais visto em toda a história da igreja. Algumas pessoas perguntaram sobre, acho que você mencionou de passagem, mas como eu posso ser carismático numa igreja tradicional? Ou, do outro lado, como que a igreja pode se abrir de maneira segura para aquilo que Deus tem para cada um de nós? Pode ser com você. Posso falar? Bom, é o seguinte, eu diria quão tradicional é a sua igreja e quão carismático você é. Se o índice de carismaticidade está muito acentuado, né, é igual derramar pimenta demais na sopa de quem não come, né? Às vezes a situação é de... Porque tem o carismático light e tem o carismático mais intenso, né? Tem o pós-reteté, né, que é complicado. Então, nesses casos, eu recomendo, se a pessoa de fato ele não consegue interagir, se aquele ambiente para ele representa uma situação que ele entende que se distancia de toda a espiritualidade, seria bom ele estar num ambiente, né? Porque eu acho até antiético, por exemplo, eu vou para uma igreja presbiteriana, eu sou batista, e aí eu tenho minhas convicções e lá eu tento fazer com que as pessoas devagarzinho vão aceitando para criar um processo de divisão. Então, se eu estou num ambiente, eu tenho que fazer uma distinção entre a minha espiritualidade no nível individual e a minha espiritualidade no contexto da congregação. Se naquele contexto da congregação a coisa é aceitável dessa maneira, não acho que eu tenho o direito de interferir e romper com toda a relação de autoridade e consenso da igreja para estabelecer o que eu entendo que deve ser o paradigma nesse processo. Então, nesse caso, se a pessoa de fato tem um nível de tolerância muito pequeno, é bom ele procurar uma comunidade que esteja em sintonia com a que ele tem expectativa, né? E a mesma coisa, uma pessoa carismática que frequenta, eu conheço gente carismática que frequenta lugares assim tradicionais, e o oposto também, tradicionais que frequentam, e ficam indo lá e reclamando o tempo todo. Então, procura um lugar que seja adequado para você. E agora, se você pode exercer a tolerância, na minha igreja o consenso é esse, mas eu, pessoalmente, tenho a minha maneira de ser, então você pode exercer isso no nível pessoal, no nível de um grupo pequeno, você pode ter uma oração, uma reunião de oração, onde as coisas acontecem de uma outra maneira. Eu tenho ficado surpreso, recentemente eu falei numa igreja pentecostal,
E pentecostal mesmo de raiz, não é Nutella, o negócio era mais forte. E eu fiquei surpreso, porque eu estava falando e tinha um cara gritando o tempo todo. Aí um dos líderes virou para ele: rapaz, você está ficando doido, você não vê que o cara está pregando? Para com isso, botou o cara para fora. Depois eu fui e preguei numa igreja batista. Até olhei de novo para ver se era isso mesmo, né? Batista tradicional da convenção. Mas olha, teve tanta gente rodopiando. O barulho, o fogo, o reteté foi tão acentuado que eu saí dali e falei: eu não entendo mais nada, né? Porque essa igreja que historicamente é tradicional, quem nunca comeu mel que não come esse lambuza. Eles ultrapassaram os limites do bom senso de tal maneira que até um pentecostal se assustaria. E já uma igreja de tradição pentecostal, acostumada com isso, já sabe como é, como diz ele, cansou do negócio. Agora, esse pessoal, se o cara começar a gritar muito, põe para fora, porque está bagunçando o coreto aqui dentro. Então, meu conselho é esse, né, que a gente trabalhe a tolerância. Se ela for impossível, então procure o grupo em que você tem uma convicção que está em sintonia com o que você pensa nesse sentido. Uma coisa que eu gostei da colocação do Colin é que, num dos protocolos, num dos itens de protocolo, diz que esse dom de profecia tem que estar debaixo da autoridade da igreja, debaixo da autoridade do pastor. Então, se não tem espaço para isso, você segura as pontas, né? Até que... Então, no curso, eu estou aqui, eu falei o que sobre isso para vocês, em relação a usar o dom de profecia dentro das suas igrejas. Não, eu estou afirmando, não estou duvidando de você. Colin, não estou duvidando do que você disse, eu estou concordando. Então, eu falei para eles: olha, um pastor, um líder de igreja tem que se responsabilizar para qualquer ministério que seja for feito da sua igreja. Se ele não tem, se não existe entendimento sobre esse dom, então não é para usar. Mesmo nas igrejas que têm integrados o ministério profético, você não vai qualquer hora profetizando para qualquer pessoa. A igreja, isso estava acontecendo na igreja Catch the Fire faz anos atrás. Eles acabaram com isso, né? Porque isso se chama de parking lot prophecy. Parking lot prophecy, né? Profecia de estacionamento, né? Sim, você tem que estar abaixo de autoridade. Então, tem que ter permissão. Eu até tenho ministrado em profecia e em cura em algumas igrejas, dessas igrejas, mas só com outras pessoas pedindo e adquirindo permissão do pastor. Só isso. Sim, sim. Outra coisa que eu gosto do Colin também, ele esteve nessa igreja do aeroporto, né, de onde vem a Toronto's Blessing ali, e por um tempo, e ele acabou saindo por falta de palavra. Não tinha muita pregação da palavra, era mais essa outra coisa e faltava a presença da exposição bíblica, né? O pastor Nelson também compartilhou uma vez, não sei se você lembra dessa história, que tinha igrejas pentecostais fazendo acampamento lá no Paraíso 48, durante a ministração, o pessoal, mãos levantadas, chorando, mas aí quando descia para o refeitório, era muito diferente, né? Você disse que você até pediu perdão para os índios, mas disse que eles eram piores do que os índios, né? Porque quer furar fila, quer pegar mais comida que os outros, e depois joga fora a comida porque não come tudo. Então, essa desconsideração para com o outro não combinava com aquela expressão de espiritualidade. Então, eu acho que de tudo isso que a gente tem conversando, o mais importante é que a gente começa a entender, começa a amadurecer a questão de que ser espiritual é uma coisa mais holística, não sei se essa é a palavra melhor, né? Mas que aborda todas as áreas da nossa vida. Então, desenvolvimento de dons é parte disso, mas não é todo isso. Eu vejo pessoas buscando essa parte mais carismática, pentecostal, achando que isso resolve o problema das igrejas. Mas, especialmente você que conhece a igreja pentecostal, sabe que nem todas elas, ou
se é que tem alguma, são perfeitas, porque essa coisa da presença de Deus, da alegada presença de Deus, traz confusão, porque cada um interpreta de uma forma diferente. Mas eu estou contente, acho que a gente conseguiu caminhar bastante. Eu tentei ler algumas perguntas aqui, inserir, o pessoal que mandou as perguntas eu misturei, não sei se você se identificou com algumas das perguntas que eu fiz, mas com isso eu queria estar encerrando o nosso período aqui, agradecendo muito, pedindo uma salva de palmas para os três aqui.